Uma das primeiras explicações que a gente tem para o bocejo estão relacionadas, por exemplo, aos neurônios espelhos, né, que seriam neurônios com função evolutiva social, de repetição de comportamentos que são visualizados por indivíduos da mesma espécie. Então, muitas pessoas são contaminadas pelo bocejo. A gente tem algumas pesquisas que inclusive mostram, né, o Franz de Waal tem uma pesquisa, um psicólogo experimental muito famoso, tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que são contaminadas pelo bocejo são pessoas que são mais empáticas. O bocejo ele tem uma função evolutiva, né, dentro do comportamento humano. Essa função evolutiva ela está dentro de apaziguamento, de oxigenação cerebral nos momentos de cansaço. Isso porque a gente vivia em tribos e geralmente quem determinava o momento de dormir era a pessoa que era líder. E o bocejo dele era um dos indicativos de que todos, na verdade, deveriam começar a diminuir o seu ritmo e ir se preparando para se acomodar e dormir, certo? Mas vamos lá, continuando. Quando a gente fala em dormir, alguém já viu uma pessoa dormindo de olho aberto? Ou sempre que você fecha o olho, realmente você está dormindo? Eu acho que as respostas foram sim e não, né? Porque muitas pessoas já conseguiram ver pessoas que estão dormindo de olho aberto e muitas pessoas já, obviamente, entendem que se eu somente fechar o olho, isso não significa que eu estou dormindo. Então, dentro da psicobiologia, né, dentro da neurobiologia, a gente tem algumas medidas psicofisiológicas que determinam se a pessoa está em sono ou se ela está em vigília, que são dois momentos que a gente vai usar bastante aqui, que são relacionados ao nosso ciclo circadiano. Tá? Para essas medidas psicofisiológicas elas terem, na verdade, uma leitura se essa pessoa está realmente dormindo ou não, eles vão se basear em algumas atividades. Atividade cerebral, atividade ocular ou atividade do músculo do pescoço. Então a gente tem basicamente 3 medidas psicofisiológicas. O eletroencefalograma, ou o EEG, ele é o mais conhecido de todos, né? E ele vai mensurar a atividade cerebral do indivíduo dentro do processo de sono e de vigília. Lembrando, daqui a pouco a gente vai ver nos gráficos, né, que o nosso cérebro, quando a gente está em vigília, ele tem uma alta atividade e essa atividade ela vai diminuindo ao longo dos ciclos do sono, certo? Mas como eu falei, tudo isso vai ocorrer em ciclo, coisa que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Uma outra medida psicofisiológica que a gente tem é o eletrooculograma, que vai mensurar o movimento dos olhos. Vocês já chegaram a ver uma pessoa dormindo profundamente, que a pálpebra dela começa a tremer? Isso é um movimento rápido dos olhos, conhecido também como REM, né? Ou Rapid Eye Movements, que também vai dar nome a um estágio do sono no qual esse movimento dos olhos ele vai ocorrer, certo? Então a gente vai ter um sono REM, que tem o Rapid Eye Movement, e um sono não REM, que não vai ter esse movimento dos olhos, ok? E a última medida psicofisiológica que a gente tem é o eletromiograma, que vai mensurar a musculatura, né, a contração da musculatura do pescoço. Obviamente, essa musculatura vai ter maior atividade durante o processo de vigília do que do processo de sono. Vamos olhar um pouquinho sobre esse gráfico, né, esses estágios do sono que estão aparecendo nesse próximo slide aí. Percebam vocês ali que a gente tem algumas ondas. Vocês lembram o que são ondas lá da física? Então, uma onda ela é composta de uma crista e de um vale, certo? Então, toda onda tem uma crista e tem um vale. E essa distância é o que a gente chama de comprimento de onda. Quanto mais ondas ocorrem em um determinado tempo, maior é a frequência daquela onda, certo? Então, se a gente observar, no estágio de vigília, a gente tem uma alta atividade cerebral, caracterizada por uma alta frequência da atividade cerebral, porém, se vocês perceberem essas ondas de alta atividade cerebral, de alta frequência, elas têm baixa amplitude.
Só que daí, conforme você vai ficando sonolento, um pouquinho antes de dormir, você começa a ter, dentro da medida do eletroencefalograma, o aparecimento de algumas ondas com maior amplitude e menor frequência. Essas ondas, que são as ondas alfa, vão caracterizar a sua entrada no estágio pouco antes de dormir e depois elas vão ser predominante ao longo do estágio 1, certo? O estágio 1, então, ele é formado principalmente por ondas alfa. Essas ondas alfa, ela tem uma amplitude um pouco maior, tem uma alta frequência ainda, mas essa frequência não é tão alta como ocorre no período em que a gente está de vigília, certo? Esse estágio 1, então, ele vai passando, essa quantidade de ondas alfa vai ficando predominante e aí a gente vai passando para o que a gente chama de estágio 2. Percebam que no estágio 2 a gente tem duas ondas bem características, as ondas dos fusos do sono e as ondas do complexo K, que estão destacadas aí em amarelo para vocês. As ondas do fuso de sono, elas são ondas de alta frequência e baixa amplitude, enquanto as ondas do complexo K, elas têm uma baixa frequência e uma alta amplitude. O que está mostrando que nesse estágio 2 a gente tem uma oscilação na nossa atividade cerebral, certo? Em momentos de alta atividade e momentos de baixa atividade, certo? Entendam que depois desse estágio 2 a gente vai entrando no estágio 3. Esse estágio 3, ele tem a característica principal do surgimento de algumas ondas que a gente chama de ondas delta, que estão mais caracterizadas aí entre o meio e o final dessa linha do estágio 3 do gráfico do EEG. Tá? Elas são ondas de alta amplitude e baixa frequência que depois se tornam predominantes no estágio 4. Ah, mas então a gente sai do estágio de vigília, fica sonolento, entra no estágio 1, 2, 3 e 4 e aí a gente acorda? Não. Essa passagem do estágio 1, 2, 3 e 4, ela dura mais ou menos em torno de 1 hora, pode durar até 1h30. Depois que a gente completa essa passagem pelo estágio 1, 2, 3 e 4, a gente retorna ao estágio 1. Quando a gente retorna a esse estágio 1, a gente chama isso de estágio 1 emergente, que é onde vai ocorrer, na verdade, os movimentos rápidos dos olhos, certo? Então, essa parte, esse retorno do estágio 4 até o estágio 1, a gente vai permanecer um tempo em sono REM, em torno de 15% do nosso sono total, certo? E depois a gente continua de novo, estágio 1, 2, 3 e 4. Daí a gente volta sono REM, que é o estágio 1 emergente, daí estágio 1, 2, 3 e 4. Então entendam, a gente vai sonhando, dormindo, através de ciclos, tá? Então eu passo por cada um desses estágios e retorno ao estágio 1. Quando eu retorno, eu entro no sono REM. E aí, depois que eu passei algum tempo no sono REM, eu passo novamente estágio 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. A gente tem um gráfico que mostra o sono de uma pessoa ao longo da noite, né? Então a gente percebe aí que a gente tem acordado, que está bem em cima, depois estágio 1, 2, 3 e 4, dentro do primeiro ciclo, e na hora que vocês retornam para o segundo ciclo, percebe que tem uma barrinha verde e uma barrinha roxa, que está ali no meu estágio 1, certo? O que é essa barrinha verde? São os períodos de sono REM, como eu falei. E no período de sono REM, além dele ter o movimento rápido dos olhos, ele também tem a perda do tônus muscular. Então é o momento em que o indivíduo mais relaxa durante a noite dele. É justamente no sono REM, é o sono mais, como é que eu posso dizer, relaxante mesmo, né? Junto com o estágio 4, estágio 3, eles são os mais reparadores, né? Enfim, conforme a gente vai olhando esse gráfico, né, ao longo das 8 horas de sono do indivíduo aí, vocês percebem que a barrinha de sono REM, ela vai aumentando em quantidade. Por que ela vai aumentando? Porque quanto mais longa a nossa noite vai sendo, mais tempo a gente vai permanecendo no sono REM e mais relaxado a gente vai ficando durante a noite. Já teve aquela sensação de que alguém te acordou no melhor momento do seu sono e esse momento realmente já era de manhã, você tinha que acordar? É exatamente por isso. Pega ali a última barrinha na 8ª hora de sono.
olha o tamanho que está a barrinha verde e a barrinha roxa, compara lá com o primeiro ciclo, né? Então, realmente, lá na minha 8ª hora de sono, um pouquinho antes de eu acordar, eu estava muito mais relaxado, eu estava ali com sono REM, né? E esse sono REM, ele é caracterizado, como ele está no estágio 1 emergente, ele é caracterizado com uma alta atividade cerebral, né? Então agora a gente consegue classificar os nossos ciclos do sono em ciclo de sono REM e sono não REM, como eu comentei inicialmente.